Oi, gente, boa noite. Hoje estamos começando um pouco tarde. Tudo bem, querida? Bom, tentando competir aqui com a professora. Tudo bem, Raíssa? Com a professora Claudinha Barros. É quase que impossível, né? Então teremos poucos espectadores hoje. Mas enfim, foi a hora que cheguei. Acabei de engolir uma comida muito rapidamente. Ai, beijo pra Belém, gente. Durmo não, não pode. Tô o dia inteiro, gente, lendo, cansadíssima. Já fiz tanta coisa hoje. Ai, que bom fazer falta. Mas tô aqui sempre com vocês, tá? Bom, gente, apareci hoje aqui para dirimir uma questão bastante corriqueira em provas objetivas, né, de concursos. Obrigada, gente. Obrigada pelo carinho de vocês. Eu fico bastante lisonjeada, bastante impressionada com essa demonstração aí sempre carinhosa de todos vocês. Estamos cansados e isso aí é um combustível, por certo, né, para que... Obrigada. Todo mundo fala desse meu cabelo, só que eu não entendo. Ele tá todo despenteado. Ah! É Jonathan, meu ex-estagiário. Ai, querido, que saudades. Ai, Gabi! Gabi, você tá no meu coração, meu amor. Que falta você me faz, Gabi, minha ex-estagiária excelente, uma das melhores que eu já tive. Meu Deus. Se liga, Samuel Cabeleireiro. Bom, Gabi, um prazer, né? Uma honra ter você aqui comigo. Meu Deus, que bacana. Amo. Ah, amigo, tudo bem? Esse aí é um dos meus melhores amigos, Ricardo. Eu te amo, amigo. Saudades. Amo. Muito. Mas é isso, gente. Eu acredito que hoje nós... Obrigada, obrigada. Acredito que hoje nós não consigamos atingir uma meta, né? Como eu disse, a professora Cláudia Barros, ela tá dando lá as dicas, as últimas dicas para a provinha do MP, né? Que vai acontecer nesse final de semana, a prova específica. Obrigada, Patrícia. Muito obrigada. Então, obrigada, gente. Então, acredito que nós não consigamos mais espectadores, né? Telespectadores. E vamos começar, né? Com as nossas dicas, que eu espero sejam bastante proveitosas, né? Para vocês. Bom, estamos aqui a falar hoje de 3 espécies do gênero não incidência. Então, esse é o momento em que eu começo, né, a expor a matéria e no finalzinho a gente volta a conversar, tá? No finalzinho a gente bate mais um papo. Então, agora eu não vou muito olhar os comentários. Se vocês, obviamente, tiverem alguma pergunta interessante, mandem. Vocês podem mandar que eu respondo, mas... o que não for afeto a matéria, eu vou passar batida porque eu não consigo me concentrar, né? Do contrário. Mas é isso, gente. Vamos falar hoje de isenção, não incidência propriamente dita e imunidade. Como eu disse, nós temos aí 3 espécies do gênero não incidência. Vou bloquear, tá? Bom, com relação a não incidência propriamente dita. Então, ditando o conceito aqui, nós temos, né, uma limitação fiscal decorrente da falta de definição do fato gerador. Então, repetindo, nós temos na não incidência propriamente dita uma limitação fiscal decorrente da falta de definição do fato gerador. Bom, o que é isso, né? Limitação fiscal decorrente da falta de definição do fato gerador. Exemplificando, uma lei que institua o ITR, que é o imposto, né, subsumido à competência impositiva da União e que vai incidir sobre propriedades territoriais rurais. Bom, essa lei instituidora do ITR, bom, tá mandando quem? Essa delicadeza aí é para mim? Bom, não li, mas essa lei que institui o ITR, o Imposto Territorial Rural, ela não precisa... Bom, querido, bloqueado.
Bom, essa lei não precisa, em quaisquer de seus artigos, quaisquer de seus dispositivos, explicitar, né, que o ITR não irá incidir sobre propriedades territoriais urbanas. Por quê? Porque da própria leitura do fato gerador abstrato, da própria leitura da hipótese de incidência, nós já depreendemos isso, né? Que o ITR tão somente irá incidir sobre propriedades territoriais rurais. Então, isso é algo que advém da própria leitura da hipótese de incidência. O ITR, ele se cinge às propriedades territoriais rurais. Bom, desse modo, não precisa existir nessa lei instituidora, criadora do ITR, né? Não precisa figurar um artigo, um dispositivo explicitando que o ITR não irá incidir sobre propriedades territoriais urbanas. Repiso, porque isso, né, é uma obviedade. Isso se depreende da própria leitura da hipótese de incidência do ITR. É por isso que eu faço menção, né, quando explico a não incidência propriamente dita, há uma falta de definição do fato gerador. Nós temos ali uma limitação fiscal que decorre da própria falta de definição do fato gerador. O fato gerador em abstrato, a hipótese de incidência não abarca aquela hipótese. Por isso que nós chamamos de não incidência propriamente dita, né? É absolutamente óbvio que esse imposto territorial rural não irá incidir sobre propriedades territoriais urbanas. É uma decorrência lógica da própria definição daquele fato gerador do ITR. Tá certo? Agora, a doutrina, ela faz um pouco de confusão com relação a essa nomenclatura, porque o que eu disse a vocês, nessa lei instituidora do ITR, não precisa figurar um artigo, um dispositivo que venha consignando que o ITR não irá incidir sobre propriedades urbanas. Agora, se porventura esse artigo vier a figurar na lei que institui o ITR, a doutrina chama esse artigo de isenção imprópria. Obrigada. Eu não gosto dessa nomenclatura, isenção imprópria, mas a isenção imprópria acontece quando isso exsurge, né? Quando aparece lá na lei instituidora de determinado imposto um artigo que nos diz o óbvio, é uma platitude, é uma obviedade, né? Nesse nosso caso concreto, no caso concreto aqui exemplificado, é um artigo, né, que diz que o ITR não irá incidir sobre propriedades urbanas, tá? Então, uma não incidência propriamente dita, repiso, nada mais é do que uma limitação fiscal decorrente da falta de definição, da própria falta de definição do fato gerador. Ao ler a hipótese de incidência, que é chamada de fato gerador em abstrato, lembrando que hipótese de incidência é a nomenclatura mais famosa que nós temos, cunhada pelo Geraldo Ataliba, para designar fato gerador em abstrato. Tá? Então, da leitura dessa hipótese de incidência, né, pulula essa obviedade, né, no sentido de que aquele imposto não irá incidir sobre propriedades territoriais urbanas. Tá? Então, esse é o nosso primeiro conceito, né, a nossa primeira não incidência, é a não incidência propriamente dita. Então, pela leitura da hipótese de incidência, pela leitura do fato gerador em abstrato, já podemos concluir no sentido de que a hipótese de incidência se cinge, né, àquilo. Bom, saindo daqui, falando um pouquinho, né, da isenção. A isenção é a nossa segunda espécie do gênero não incidência, lembrando que a isenção é uma modalidade de exclusão do crédito tributário. Está lá no artigo 175 do nosso CTN, da nossa Lei 5.172 de 66. A isenção
sob o prisma observado hoje, né, ela é tida como uma não incidência, uma espécie de não incidência. Então, o que seria isenção? Primeiro, eu vou conceituar, depois falarei um pouquinho, né, muito en passant, a respeito da natureza jurídica da norma isentiva, né, da natureza jurídica da isenção. Então, isenção, na qualidade de não incidência, de espécie de não incidência, é uma limitação fiscal derrogatória da incidência. Então já é diferente. Com relação à não incidência propriamente dita, nós tínhamos uma limitação fiscal decorrente da falta de definição do fato gerador. Tá? Lendo aquela hipótese de incidência, né, já tínhamos ali, já tirávamos dali uma conclusão. Agora, com a isenção, não. Nós temos uma limitação fiscal derrogatória, né, da lei de incidência, da lei geral de incidência. O que isto quer significar? Que a norma isentiva, que é uma norma de exceção, porquanto ela embute um privilégio, a norma isentiva, ela revoga, né, ela derroga, melhor dizendo, a lei geral de incidência. Derroga, então, revoga parte da lei geral de incidência. Tá certo? Então, aqui nós temos uma norma geral de incidência, vamos imaginar a lei instituidora do IPTU. Então, a norma geral de incidência do IPTU, e depois vem uma leizinha, né, uma lei de isenção, consignando que os aposentados, vamos imaginar, os aposentados, nada obstante sejam proprietários de imóveis urbanos, eles não pagarão o IPTU. Então, o que faz essa lei, né, que consubstancia a isenção com a norma geral de incidência, aquela norma que manda todos, né, os que forem proprietários de imóveis urbanos pagarem o IPTU. Então, essa norma de isenção, ela revoga parte da norma geral de incidência. Então, aquelas pessoas contempladas pela norma isentiva, né, os aposentados, no nosso exemplo, né, no nosso caso concreto, os aposentados, nada obstante, continuem proprietários de imóveis. Ai, Bernardo, lindo amigo, seja bem-vindo. Os aposentados, nada obstante, né, continuem proprietários de imóveis urbanos, eles não pagarão o IPTU. Por quê? Porque estão, né, sendo mencionados na lei isentiva. Então, essa norma isentiva, atenção, ela revoga parte da norma geral de incidência. Então, agora, né, com relação à norma geral de incidência, o que nós temos? Ora, que todos aqueles proprietários de imóveis urbanos pagarão o IPTU, tirante os aposentados, à exceção dos aposentados. Então, para os aposentados, o que aconteceu? Sumiu o fato gerador em abstrato. Então, os aposentados continuam sendo proprietários de imóveis urbanos. Então, temos ali, né, o aposentado sendo proprietário de imóvel urbano, mas não existe mais, né, uma hipótese de incidência que determine o pagamento de IPTU. Então, o que acontece aqui, né, tecnicamente falando? Né, aquele fato concreto, né, que é a propriedade, é uma situação jurídica, não encontra guarida em hipótese de incidência alguma. O que isto quer significar nas entrelinhas? Que aqui não ocorre a chamada subsunção. Então, para aqueles aposentados, né, que nada obstante sejam proprietários de imóveis urbanos, não pagarão o IPTU, para aqueles aposentados não chega sequer a ocorrer fato gerador de IPTU. Por quê? Porque a norma isentiva, ela diminuiu o campo eficacial da norma geral de incidência. Então, para eles, não existe hipótese de incidência mais. Essa, inclusive, né, é a corrente majoritária, a corrente sustentada pelo STJ, a corrente afeta a natureza jurídica da isenção. Né, com relação à natureza jurídica da isenção. O que nós temos? Temos que a isenção é caracterizada por ser
uma limitação fiscal derrogatória da incidência. Então, quando sobrevém uma norma isentiva, essa norma isentiva, repiso, ela revoga parte da norma geral de incidência. Essa norma isentiva traz um privilégio. Então, o que acontece? Quando sobrevém essa norma isentiva, agora falando em outras palavras, para os aposentados ou para os contemplados pela norma isentiva, não chega sequer a ocorrer fato gerador. Aqui nós não temos, sejam bem-vindos, muito obrigada. Aqui nós não temos sequer uma subsunção, porque não há encontro entre fato gerador em abstrato e fato gerador em concreto. Entenderam isso? Tá? Então, essa é a natureza jurídica da norma isentiva. Essa corrente, que é a corrente majoritária, a corrente abraçada pelo Superior Tribunal de Justiça, ela vai de encontro, portanto, vai contra a corrente abraçada pelo Supremo, né? A corrente abraçada pelo Supremo não enxerga a isenção como uma limitação fiscal derrogatória da incidência. A corrente abraçada pelo Supremo, ela encara a isenção como uma dispensa legal do pagamento do tributo. Então, vem a norma de isenção, né? É publicada a norma de isenção, e depois o que acontece? Para essa corrente encampada pelo Supremo, né? Ocorre o fato gerador, nasce a obrigação tributária, mas depois a lei dispensa o contribuinte do pagamento. Bom, isso é ilógico. Até o nosso festejado Flávio Bauer Novelli, que era professor titular, né? Era porque está aposentado, né? Professor titular de Direito Financeiro lá da UERJ, ele começou a estranhar isso, né? Então foi o Novelli que puxou a segunda corrente atualmente, né? A corrente majoritária, a corrente abraçada pela STJ. Ele disse, bom, pera lá, nós temos uma isenção. Ocorre fato gerador, nasce a obrigação tributária, mas essa é uma obrigação que não obriga? Essa é uma obrigação que não produz efeitos? Né? Para o Supremo, sim. Né? Para o Supremo, chega a ocorrer a subsunção, a obrigação tributária, ela nasce, né? Porque o fato gerador ocorreu, se ocorreu subsunção, ocorreu o fato gerador, nasceu a obrigação tributária, mas, ato contínuo, o legislador dispensa o contribuinte do pagamento. Né? Então, essa é a cara da isenção para o Supremo. O Novelli, o Souto Maior Borges, à época, começaram a estranhar. Não, pera lá. Então, aqui nós temos uma obrigação tributária que surge, mas que não produz efeitos. Né? Não é possível. Então, o Novelli, ele começou, né, a capitanear essa corrente no sentido de que, com uma isenção, sequer, atenção, sequer ocorreria o fato gerador, sequer haveria subsunção. Então, pegando aqui, né, o nosso exemplo afeto ao IPTU, o exemplo, né, que eu lhes trouxe há pouco. Temos ali uma lei geral de incidência, a lei do IPTU, né? É a lei que manda todos aqueles, né, proprietários de imóveis urbanos pagarem o IPTU. Então, temos lá essa lei geral, essa norma geral de incidência. Então, logo depois, né, um ano depois, vem uma leizinha, uma lei de privilégio, uma lei de exceção, uma lei de isenção, uma renúncia de receita, portanto, né, vem essa lei e diz que os aposentados, muito embora sejam proprietários de imóveis urbanos, não pagarão o IPTU. Então, o que essa lei de isenção fez com a norma geral de incidência? Essa lei de isenção, ela diminuiu o campo eficacial da norma geral de incidência. Antes do advento da lei de isenção, todos tinham que pagar o IPTU, todos os proprietários de imóveis urbanos. Depois do advento da lei de isenção, todos, né, terão que pagar o IPTU, à exceção dos aposentados. Então, na verdade, a hipótese de incidência constante na norma geral, ela restou apequenada por conta da norma de isenção. Tá certo? Então, o professor Novelli, Flávio Bauer Novelli, tem razão quando diz isso. Ora,
quando sobrevém uma norma de isenção, revogando parte da norma geral de incidência, portanto, o que acontece? Não acontece, né? Para os aposentados, sequer chega a ocorrer o fato gerador. Ah, professora, mas os aposentados ainda são proprietários. Perfeito, mas existe alguma norma determinando que aposentados proprietários de imóveis paguem o IPTU? Não. Por quê? Porque essa norma geral de incidência fora derrogada exatamente nesse sentido, né? Muito obrigada. Exatamente nesse sentido, né? Para proteger os aposentados, né? Não seriam todos os aposentados, mas aqueles que preenchessem determinados requisitos. Sempre é assim no âmbito das municipalidades. Então vejam, para os aposentados, contemplados com a isenção, contemplados com o privilégio, o que acontece? Não acontece nada, porque para eles o fato gerador do IPTU não chega a ocorrer. Nós não temos uma subsunção, né? Aqui não há subsunção. O fato gerador abstrato não existe para aposentados. Por quê? Porque ele sumiu com a norma isentiva, que derrogou a norma geral de incidência. Foi o que eu falei. Antes do advento da norma de isenção, todos tinham que pagar o IPTU. Depois do advento da norma de isenção, todos, né, passaram a ter que pagar o IPTU, à exceção dos aposentados. Tá certo? Então, o Novelli, que foi precursor, né, nessa posição, ele teve o seu posicionamento encampado pelo STJ, dizendo, não, é ilógico o que o Supremo fala, né? Ah, peraí, com uma isenção chega a ocorrer o fato gerador, né, nasce a obrigação tributária, mas essa é uma obrigação tributária que não obriga, porquanto a lei dispensa o contribuinte de pagar. Não, nada disso. Aí o que o Novelli fala? Com uma isenção, obviamente que não chega a ocorrer para aqueles contemplados pela norma isentiva, não chega a ocorrer o fato gerador. Se não chega a ocorrer o fato gerador, não nasce a obrigação tributária. Agora, né, se vocês me permitirem, mais um detalhe, né? Essa questão da natureza jurídica da isenção é uma questão importantíssima. Por quê, gente? Porque a depender da natureza jurídica da isenção, nós temos, né, delineadas duas consequências. Por exemplo, para o STJ, revogada uma norma isentiva, o que acontece com a norma geral de incidência? Bom, a norma geral de incidência com a isenção ela ficou assim, murcha. Revogada a norma isentiva, a norma geral de incidência expande seu campo eficacial novamente. Então, aqueles que antes, né, tinham sido contemplados pela isenção passarão a ter que pagar tributo. Então, para o STJ, né, como a isenção é uma limitação fiscal que derroga o fato gerador, né, quando essa isenção é revogada, isso faz com que a norma de incidência se expanda novamente. Isso faz com que, pera aí um minutinho, isso faz com que a norma de incidência recobre a sua eficácia por inteiro. Então, o que vai acontecer? Aqueles que não estavam, por conta da isenção, pagando o tributo respectivo, no nosso exemplo, o IPTU, passarão a ter que pagar. Aí, o que diz o STJ? Se passarão a ter que pagar, que seja respeitada a anterioridade, princípio constante lá no 150, inciso 3 da Constituição da República, linhas B e C. Muito obrigada, Recife, um prazer. Entenderam isso? Então, para o STJ, como o STJ enxerga a lei, a norma isentiva como derrogatória da incidência da norma geral, né? O STJ ele afirma, ora, quando a norma isentiva for revogada, aqueles que estavam contemplados por ela passarão a ter que pagar o tributo novamente. E se passarão a ter que pagar o tributo, que neste momento nós respeitemos o prazo afeto à anterioridade. A anterioridade plasmada lá no artigo 150, inciso 3, alíneas B e C da Constituição da República. Querido, você que chegou agora, depois eu falo, tá? Nesse momento a gente não fala porque a matéria está sendo explicada. Já no final eu falo com vocês, tá? Um minutinho. Bom, agora, o que acontece com relação... Muito obrigada. O que acontece com relação ao STJ?
né? Será que isso é tido como repristinação? Logicamente que não, mesmo porque a repristinação não é admitida no nosso ordenamento jurídico, mas o que nós temos aí? Efeitos repristinatórios. Porque com a revogação da norma de isenção, a norma geral de incidência, que abarcava todos menos os aposentados, ela volta a se expandir novamente. Então, recobra-se o campo eficacial da norma geral de incidência. Então, isso é efeito repristinatório. Aquele que não estava pagando IPTU por conta da norma isentiva passará a ter que pagar exatamente em virtude da revogação da norma isentiva, tá certo? Então, essa é a consequência de se adotar a corrente encampada pelo STJ, que doutrinariamente é a corrente majoritária. Revogou-se uma norma isentiva, temos que respeitar o princípio da anterioridade. Por quê? Porque a isenção é limitação fiscal que derroga a incidência. Revogada a norma de isenção, a norma geral de incidência se expande novamente e aqueles que não estavam pagando voltarão a ter que pagar. Tá certo? Agora, para o Supremo enxerga a isenção como dispensa legal do pagamento do tributo. Então, chega a ocorrer o faturador, né? Nós temos a hipótese de incidência. Querido, eu sou casada, não dá, tá? De repente, né? Não dá para conversar. A gente conversa aqui, né, sobre aula, sobre... tá? Obrigada aí pela moral. Mas vamos lá. Então, para o STF, o que acontece? A norma de isenção revoga parte da norma de incidência, tá certo, isso aí, tá corretíssimo. Para o Supremo, né, isso não acontece. Para o Supremo, o que há? Né, nós temos aí uma dispensa legal do pagamento do tributo. Então, para o Supremo, a norma de isenção, ela não promove essa derrogação na norma geral de incidência. Então, chega a acontecer, né, o fato gerador, chega a ocorrer o fato gerador. Aquela subsunção, o encontro entre fato gerador em concreto e fato gerador em abstrato, ele ocorre, esse encontro denomina-se subsunção, isso faz nascer a obrigação tributária. Com a subsunção diz-se ter ocorrido o fato gerador e, por conseguinte, imagina, querida, e por conseguinte, nasce a obrigação tributária. Aí, o legislador, ato contínuo, dispensa o contribuinte de pagar. Então, esse posicionamento anacrônico do Supremo, ele não tem lastro lógico, né? Ele não tem supedâneo lógico, porque é óbvio que não dá para ocorrer subsunção, né? Porque a norma de isenção, ela revoga parte da norma geral de incidência. Agora, qual é a consequência automática desse posicionamento do Supremo? Ora, o Supremo não enxerga a revogação de isenção como criação de tributo. O STJ, sim. Então, se o Supremo não enxerga a revogação de isenção como criação de tributo, não há que se respeitar o princípio da anterioridade quando da revogação da norma isentiva. Então, isso é muito complicado, né? Então, vamos lá. Expondo novamente as duas correntes afetas à natureza jurídica da isenção. Para a primeira corrente, a corrente majoritária em termos doutrinários, a corrente do STJ, a isenção nada mais é do que limitação fiscal derrogatória da incidência. Então, a norma isentiva revoga parte da norma geral de incidência. Para a segunda corrente, a corrente do STF, isenção nada mais é do que dispensa legal do pagamento do tributo. Então, na primeira hipótese, não chega a ocorrer fato gerador, não nasce sequer obrigação tributária. É isso que faz a norma de isenção. Não chega a ocorrer fato gerador, não pode sequer nascer uma obrigação tributária. Já para o STF, com uma isenção, nós temos ocorrência de fato gerador, nascimento de obrigação tributária e, por consequência, se uma norma, né, isentiva for revogada, não há que se respeitar o princípio da anterioridade, porque ali nós tínhamos uma mera dispensa legal do pagamento do tributo. É muito complicado, né? Essa corrente do STF, ela vem consignada no verbete 615 de sua súmula, tá? Da súmula do Supremo. Bom, gente, então expus aí a questão dessa nossa segunda não incidência, a isenção, lembrando que isenção, muito obrigada, lembrando que isenção é limitação fiscal derrogatória da incidência. Revogou, né, a norma isentiva,
o campo eficacial da norma geral de incidência é recobrado, né? E com isso, aqueles que não estavam a pagar o tributo em função da isenção passarão a ter que pagar. Para o STJ, esse é o indício no sentido de que a anterioridade tenha que ser respeitada, tá certo? Então já falamos aqui, exatamente, perfeito, perfeito. Já falamos aqui, né, de duas espécies do gênero não incidência. A não incidência propriamente dita, que é limitação fiscal decorrente da falta de definição do faturador, e a isenção, que é uma limitação fiscal derrogatória da norma geral de incidência, tá? É uma limitação fiscal que advém por intermédio da lei. Agora, e com relação à nossa terceira espécie de não incidência, a imunidade? Bom, gente, a imunidade é uma não incidência simples assim, qualificada pelo texto constitucional. Bom, lembrando que a Constituição, né, ao firmar uma intributabilidade, ela faz alusão à imunidade, à não incidência, à isenção, tanto faz. Agora, o que eu lhes digo? Bom, basta que essa não incidência seja qualificada pela Constituição para que receba o nome de imunidade, para que tecnicamente seja concebida como uma imunidade. Não importa a nomenclatura, né, atribuída pelo constituinte, originário ou derivado, tá certo? Nós temos uma imunidade. Se a não incidência for a qualificada pela Constituição, nós temos uma imunidade. Então, imunidade é sinônimo de não incidência qualificada pela Constituição. Mas vejam, ali, por exemplo, no artigo 195, parágrafo 7º da Constituição da República, nós temos uma isenção de contribuições sociais da Seguridade Social conferida às entidades assistenciais. Bom, então, entidades de assistência social têm imunidade. A Constituição, ela faz, no caso da não incidência, precisa vir descrita na Constituição, na lei. Não, gente, não incidência é o gênero, tá? Quando essa não incidência vier pela Constituição, ela será chamada de imunidade. Quando a não incidência vier pela lei, será chamada de isenção. E temos aqueles casos também de não incidência propriamente dita, né? Que é uma decorrência óbvia da leitura da hipótese de incidência, tá? Então, o que eu estou falando aqui, quando a intributabilidade advier pelo texto constitucional, né, quando for a Constituição a estabelecer a não incidência, essa não incidência será chamada tecnicamente de imunidade, não importa o nome. Então, o que eu estava a falar aqui agora, com relação àquela imunidade de contribuições sociais da Seguridade Social, conferida às entidades de assistência social. Bom, a Constituição, ao conferir essa imunidade, ela faz alusão ao termo isenção, mas não é tecnicamente uma isenção, aquilo é uma imunidade, está lá no 195, parágrafo 7º da Constituição da República. Então, o que eu estou dizendo para vocês, quando a não incidência, Ivete, queria ter o dinheiro da Ivete, isso sim. Quando a não incidência advier pelo texto constitucional, nós temos ali o que se chama de imunidade. Não importa a nomenclatura, né? Não importa se o constituinte originário chamou de não incidência, chamou de isenção. Sou YouTube também, tá? Então, não importa. Se a não incidência advier pelo texto constitucional, essa não incidência será chamada de imunidade, tá certo? Nós temos uma corrente Uber, exatamente. Está na Constituição, a intributabilidade está na Constituição, perfeito, ela é chamada de imunidade, não importa o nome, tá? Então, se nós tivermos uma não incidência qualificada pela Constituição da República, muito obrigada, tamo junto. Se nós depararmos com uma não incidência qualificada pela Constituição da República, nós temos ali uma imunidade. Você não queria assistir aula não, o Azulzinho? Vamos assistir aula, hein? Faz campanha daqui a pouquinho, tá? Lula, Dilma, o que você quiser, tá? Mas pra lá, aqui a gente tá
falando de direito, né? Uma explicação técnica. Política, cada um guarda para si, né? Não percamos tempo com isso, pelo amor de Deus. Né? O país já está em frangalhos. Então, se vocês me permitirem, vou continuar aqui com a nossa pequena explicação, tá? Então, com relação à imunidade, nós temos uma corrente muito minoritária, uma corrente muito minoritária, que é a corrente do professor Ricardo Lobo Torres. Lembrando que o professor Ricardo Lobo Torres é um tributarista aqui do estado do Rio, né, muito famoso nas provas de procuradorias, integrou por anos a fio a banca da Procuradoria do Estado do Rio, né? Então, o que acontece? Para o professor Ricardo, só podemos chamar, né, a não incidência constitucional de imunidade se essa não incidência estiver atrelada a um direito fundamental. Então, por exemplo, isso é minoritário, tá? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Por exemplo, para o professor Ricardo Lobo Torres, que é um tributarista de gabarito, né, nacional, né, até transnacional, aula de tributário, tá? Para o professor Ricardo Lobo Torres, só podemos chamar a não incidência qualificada pela Constituição de imunidade se essa não incidência estiver atrelada a um direito fundamental. Então, por exemplo, para ele, aquela imunidade sindical não merece ser chamada de imunidade. Por quê? Porque não está ligada a um direito fundamental, mas sim a um direito social, que é relacionado à autonomia sindical. Mas isso é super, hiper, uber minoritário. Essa é a posição do professor Ricardo Lobo Torres. Então, se vocês depararem com essa posição absolutamente minoritária, por favor, a rechacem, né? Ignorem-a e vamos nos fiar no que há de majoritário. Então, o que seria uma imunidade? Majoritariamente falando, imunidade é sinônimo de não incidência qualificada pela Constituição. Então, só para finalizar, vamos aqui repisar os conceitos que expusemos ao longo dessa explanação, né? Com relação às 3 espécies de não incidências, né? Nós temos a não incidência propriamente dita, né, que é uma limitação fiscal decorrente da falta de definição do fato gerador. Então, o que é isso? A norma instituidora do ITR não precisa consignar em seu bojo que o ITR não irá abarcar propriedades urbanas. Por quê? Porque isso surge, né, obviamente, da própria delimitação da hipótese de incidência. Vamos falar de imunidade noutra aula, tá? Com relação à isenção. Isenção é uma limitação fiscal já caracterizada pela lei, né, uma limitação fiscal derrogatória da norma geral de incidência. Então, o que a norma isentiva faz com a norma geral de incidência? A norma isentiva, ela revoga parte da norma geral de incidência, tá certo? Então, a nossa última espécie de não incidência é a imunidade, que nada mais é do que uma não incidência qualificada pelo texto constitucional. Não importa o nome, né, atribuído pelo constituinte originário. Ele vai falar em isenção, vai falar em não incidência, exatamente, vai falar em imunidade mesmo, tá? Basta que a não incidência seja qualificada pela Constituição, de sorte a que possa ser concebida como imunidade. Nós temos aqui apenas, de modo a que possamos exaurir o assunto, a figura da alíquota zero. A alíquota zero, ela... Não entendi. Bom, a alíquota zero, gente, ela produz mais ou menos o mesmo efeito da norma isentiva, né? Só que a alíquota zero, ela não promove essa derrogação, né, no campo de abrangência da lei de incidência. Com a alíquota zero, a norma geral de incidência ainda, né, remanesce integral. Nós não temos ali qualquer revogação, nós não temos qualquer, derrogação. Então, a norma permanece íntegra, não é derrogada. Mas o que acontece? Um dos elementos quantitativos do fato gerador é nulificado, ele desce a zero. Então, a consequência disto, né? A pessoa, né, contemplada
né, a situação contemplada com alíquota zero não pagará tributo. Então, o efeito pode ser similar ao da isenção, mas tecnicamente nós temos aqui institutos distintos. São desonerações, mas por vias absolutamente díspares. Com uma isenção, nós temos uma limitação fiscal derrogatória da norma geral de incidência. A norma de isenção revoga parte da norma geral de incidência. Com uma alíquota zero, nós não temos essa derrogação. Com a alíquota zero, nós temos a nulificação de um dos elementos quantitativos do faturador, que é a alíquota que desce a zero. Né? Os dois elementos quantitativos do faturador, alíquota base de cálculo. Nesse caso, a alíquota que desceu a zero e, por conseguinte, nós teremos aí os mesmos efeitos práticos da isenção. São duas espécies de desonerações. Tá bom, gente? Então, ficamos aqui, né, com as nossas três espécies do gênero não incidência, a isenção, a não incidência propriamente dita e a imunidade. Bom, gente, era sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. Essa é uma questão boba, né, mas bastante comum nas provas objetivas. E eu peço que vocês coloquem luzes naquela questão da natureza jurídica da norma isentiva, porque... Obrigada. Porque... a depender da corrente abraçada, a corrente ou do STJ ou do STF, serão delineadas consequências absolutamente distintas. Obrigada, irmã. Tá? Então, eu peço que vocês fulcrem atenções aí nessa parte da aula. Muito obrigada. Bom, gente, é isso. Eu tô tentando jogar as nossas pequenas conversas, né? Que eu não chamo sequer de aulas, mas estamos tentando... Oi, Marcelo, tudo bem, querido? O treco hoje tá lá embaixo, ele não tá perturbando, não. Muito obrigada, gente, muito obrigada. Bom, até as 3 não dá. Hoje eu acordei 7 horas, estou resumindo o processo penal aqui. Muito obrigada, gente, pelo carinho de vocês. Pedra, tudo bem, meu amor? Ju, muito obrigada por todo esse carinho, tá? Mas, por favor, aquele que pegou o final, aquela, no caso, obrigada, Marcelo, estamos mandando beijos também pra você. Aquele que pegou no final, por favor, treco vai vir na próxima, Patrícia. Por favor, veja a aula inteira. Cachoeira de Macacu, trabalhei muito aí. Eu era da regional de Friburgo, então abarcava 11 comarcas lá em cima, na serra, pegava... Trajano de Moraes, Sumidouro, Cantagalo, Carmo, São Sebastião do Alto, Santa Maria Madalena, Cachoeiras e tanta coisa, Cordeiro, era muito legal, e Friburgo, né? Bom, aula de processo penal, tô catedrática já, hoje acabei o livro. Bom, gente, mas é isso, tô tentando jogar essas nossas conversas aqui no YouTube, de modo que vocês não percam. Muito obrigada pelo carinho, obrigada pelas menções elogiosas, fico bastante grata. Agora a gente está entrando no mesmo horário que entrou a professora Cláudia Barros, é quase que impossível, né, nós obtermos aí um número que seja robusto, né, de espectadores. Quem é a senhora? Professora de quê? Não conheço. Meu nome é Vanessa Siqueira, querido, sou professora de tributário e financeiro, muito prazer, tá? Muito obrigada. E confiram lá no YouTube, eu fiz um canal lá no YouTube apenas... Nath, tudo bem, querida? Amiga Cris, que saudade, minha irmã, caramba! Então fiz um canal lá pra vocês, né? E já tem 2 aulinhas lá, aulas afetas à dação em pagamento, uma sobre correntes da dação em pagamento, a outra aula fazendo um cotejo da dação em pagamento com... Rodrigo, meu amor, tudo bem, querido? Meu cunha, querido. Fazendo um cotejo da dação em pagamento com essa lei nova, a 13.259 de 2016. Eu espero que vocês gostem. E é isso, gente. Muitíssimo obrigada pela atenção de vocês, pela disponibilidade. Eu tô acesa desde 7 da manhã. Que bom. E tô com muito sono. Bom, vou estudar agora, por incrível que pareça, né? Por mais incrível que possa parecer. Escrever alguma dica de livro de tributário? Bom, o livro que eu recomendo é o meu, que vai sair daqui a pouco, semestre que vem, de financeiro, tá saindo aí em 2 meses, tá?
Agora, eu gosto muito do livro do professor Sabag. É isso. Não, já jantei. Hoje eu dei uma engolida na comida. É isso, gente. Muito obrigada. Eu vou lá. Obrigada pela atenção de vocês e mandem os temas. Hoje eu quis falar muito rapidamente a respeito disso. Estou aqui prometendo para vocês a substituição tributária progressiva, mas ainda não consegui. Mas é isso, gente. Uma boa noite e muitíssimo obrigada pelo carinho de vocês e pela atenção. Apareço sim. Um beijo, gente. Beijo no treco. Tô mandando energia boa. Vocês também me passam essa energia. Muito obrigada, tá? E eu tô aqui, gente, só por vocês. Não tô fazendo propaganda de nada, não tô filiada a curso algum, nada disso. Aula, por aula, por prazer de dar aula mesmo. E, obviamente, não estou fazendo nenhuma crítica a professor que vem aqui para fazer propaganda de curso, que todos eles são muitíssimo queridos. E é isso, tá? Obrigada, gente. Agora eu tô indo mesmo. Muito obrigada. Beijo, beijo.